Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é segunda-feira, 23 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. A Copa do Mundo e as expressões do futebol. No programa de hoje você vai conhecer um dicionário online que busca facilitar a comunicação entre torcedores. No estúdio você confere um bate-papo sobre os desafios de recomeçar a vida amorosa após a separação. E você fica ainda por dentro da previsão do tempo para esse início de semana em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Chiores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Após registrar taxa de divórcios recorde em 2011, o Brasil apresentou em 2012 um recuo de quase 1,5% no número de separações desde a mudança na Constituição em 2010, que facilitou aí o processo. Esses são os dados mais recentes do IBGE em relação ao tema. Mesmo assim, o número é bastante representativo. Em 2012, foram 341.600 pedidos. E diante disso, a gente se pergunta como recomeçar. E é para falarmos sobre as dificuldades e os desafios que homens e mulheres encontraram para dar início ao novo relacionamento, recebemos aqui no estúdio a psicanalista Maria Aparecida da Silveira Brígido e também com a gente Doris Helena Cunha, diretora da assessoria de relacionamentos Encontre. Sejam bem-vindas ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, Maria Aparecida, a gente mostrou aí alguns dados, né? Quer dizer, apesar desse pequeno recuo que teve ali em relação aos 2 anos, é um número bastante representativo de separações que acontecem hoje no nosso país. Por quê? As relações, elas não estão durando tanto quanto duravam antigamente. Bom, eu, na verdade, não trabalho com as estatísticas, né? Eu fico analisando o que acontece quando vem para o consultório pessoas com estas dificuldades, ou seja, dificuldades em formar novos vínculos. Penso que existem coisas, assim, quando se faz uma diferença entre um antes, uma época anterior, 40 anos atrás, hoje, né? Tu pegaste um tempo menor, que é de 2012, né? Pode ser que as pessoas ficassem muito atreladas a uma questão moral numa época anterior. Claro, né? se submetiam mais, talvez, também. Então, mesmo que o casamento não estivesse bem, as pessoas estivessem com outras, né, com dificuldades uma com a outra, isso não poderia aparecer para a família, para o social. Então, um homem separado, uma mulher separada, filhos de um casal separado, isso não caía bem, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas já não se separavam naquela época, né? Numa época de muito tempo atrás. Hoje, o que existe, que a gente observa na clínica, é que as pessoas também têm uma configuração psíquica diferente, assim, uma coisa diferenciada no sentido das pessoas estão muito mais ligadas em si mesmas, e isso dificulta, às vezes, se abrirem para encontrar outras pessoas e para se vincularem, né? Para fazerem novos relacionamentos. Ou talvez também mais dispostas a manter aquela relação. Às vezes é muito mais fácil, bom, não está dando certo mesmo, quem sabe eu encontro outra pessoa que eu procuro. Aí vai, porque aí vai depender de uma coisa muito singular de cada um. Mas o que a gente pensa, assim, o que acontece quando um casal se separa, como 2 pessoas se separam? O após-separação existe a retomada de se pensar. Eu acho que isso é que assim, não é o porquê que as pessoas se separam, mas qual é a dificuldade em encontrar alguém. Isso que é interessante também, porque é a diferença, na verdade, né, Doris, também entre o homem e a mulher. Geralmente, o homem, quando se separa, já começa a pensar numa outra mulher, talvez a procurar um outro relacionamento. A mulher, às vezes, ela fica um tempo mais sozinha, repensando um pouco, né, a sua vida. Como a gente pode entender esses 2 momentos diferentes entre homens e mulheres? Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que não é uma questão de gênero, eu não acredito que seja, eu acho que é mais do motivo, né, da separação que leva, então, o homem ou a mulher a procurar né, mas o motivo que foi um exemplo assim, os viúvos, né, que não é uma escolha, sim, né, não é uma escolha deles, né, ficar sozinho, né, a viúva ou o viúvo, né. Então, e uma coisa acontece nesses casos, que eles em seguida, a maioria, os homens principalmente, procuram em seguida um novo relacionamento. Talvez eles tenham mais facilidade aí de seguir em frente, o que a gente pode entender? Não, eu acho que não, acho que uma falta da outra pessoa, eles sentem muito a falta de alguém, né? Então, eles acham que preenchendo aquele vazio vai, né, resolver, e não é por aí, né? Eu acho que primeiro eles têm que resolver
a situação deles de estarem sozinhos, né, novamente, para partir para um novo relacionamento. Então, acho que é mais do motivo que leva... Né? Essa é uma questão que a Doris está trazendo que é bem importante. Eu também concordo. Não é questão de ser homem faz assim, mulher faz, né? É o pessoal. O que aconteceu? O que está acontecendo com a separação? Porque a separação é luto. Não é? As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam sós e pensando em si, e aí não tem aquele outro para dizer assim, tu é que não está bem. Quando duas pessoas se separam, é as duas que não estão bem na relação. Então, não é um ou outro. E quando é uma separação consensual, né, de ambas as partes mesmo, eu acho que aí sim fica mais fácil para os dois, né? Se os dois estão bem resolvidos. Né? Os dois viram que não deu certo, vamos partir para outra. Eu acho que não tem trauma, não tem trauma, exatamente. Os traumas que dificultam isso. E, Doris, a gente queria saber também um pouquinho do perfil das pessoas que procuram a tua assessoria. A maioria são homens, mulheres, como é que a gente pode ver? Assim, 70% mulheres. Até acredito muito que seja... Porque elas têm mais facilidade, não tem tanto preconceito, eu acho. Acho que aqui no Brasil ainda tem muito preconceito quanto à procura. As pessoas se acham... pelo que eu entendo, assim, meio que incapazes, quer dizer, acham que os outros vão achá-las incapazes de conseguir alguém, né? E se a gente tem hoje assim assessoria para tanta coisa, por que não uma assessoria? A parte da afetiva que é tão importante, a gente precisa estar bem nisso também para estar bem nas outras coisas. Numa agência é onde as pessoas que procuram têm o mesmo objetivo, então isso é muito legal, né? E são pessoas que saíram de relações longas também, a maioria delas. Não, isso não tem um... Não tem um perfil estabelecido. Não, tem de longas, tem de rápidas. Sim. E, Maria Aparecida, existe um período assim que a pessoa pode passar e depois para conseguir um outro relacionamento? Depois, claro, conseguiu já a separação, problemas de filhos também, né? Que às vezes sempre tem que dar uma olhada, né? Porque às vezes os filhos podem ficar pensando, poxa, minha mãe agora vai ter outro homem, ou meu pai vai ter outra mulher. Existe um período para que a pessoa procure outra relação ou não? Depende foi muito de isso cada que pessoa. Antes eu comentei. Como é que foi a separação para aquela pessoa? Como é que ela vai, nesse período de pós-separação, como é que ela vai se organizar, pensar em si, né? Se organizar para poder ir em busca? Porque tem os ressentimentos, tem o receio de fazer de novo, ou não só o receio, mas assim... Pode ficar a pergunta, que isso acontece na clínica, assim, mas agora parece que eu consegui outra pessoa e foi a mesma coisa. É que aí tem que se abrir para pensar na repetição da escolha. Porque às vezes o problema está em si mesmo, né? Não está no outro. Por isso que acaba se repetindo nas relações. Isso. Então, o importante é que possa se abrir para falar disso. Se tem ressentimento, se tem um luto muito grande, se não se confia em si, se não se valoriza, autoestima. Isso está muito ligado a essa, assim, ou assim, sai porque se encontra... Ontem, esses dias eu conversando com alguém, a pessoa disse assim, para essa pessoa eu estou em primeiro lugar, então essa é importante agora, né? As pessoas anteriores eu não era o primeiro lugar, eu não estava em primeiro prioridade. Lugar. Né? Então, isso é esta pessoa. A outra pessoa disse, eu ficava muito sozinha, então eu queria alguém. Quer dizer, tem uma coisa assim, tem que se repensar, porque estar só, capacidade de estar só é importante. Porque a capacidade de estar só pode melhorar a relação da dupla. Claro, né? tem os dois lados. Assim, o outro precisa dar conta do meu espaço próprio. Isso pode dar uma dificuldade na vinculação. Até porque depois quando essa pessoa não está mais com ela se sente sem chão, né? Sem rumo. Mas bem isso que acaba acontecendo. Tá bem com a gente mesmo, antes de qualquer coisa, né? Antes de procurar um tá bem resolvido, né? Bom, isso é a primeira passo. Sem dúvida. O Conexão faz agora, então, um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. É um instante só, a gente já volta.